Represento aqui a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, juntamente com o Dr. Mário Monteiro, outro superintendente da entidade. Quero primeiro dizer que, de fato, eu tenho muito orgulho de tudo que nós fizemos nesses 20 anos. Acho que traduz um pouco o sentimento de muitos que aqui estão, que trabalham, que militam no dia a dia dessas organizações sociais. E o orgulho aumenta porque nós estamos fazendo SUS, estamos fazendo saúde pública, estamos fazendo coletivo. Então, para mim, isso é de fato um motivo de orgulho mesmo. Porque hoje, infelizmente, apesar de todo o esforço, de 20 anos de estrada, de tudo que já foi feito, demonstrado, de toda a auditagem que se tem problemas, tem aventureiros, tem piratas mesmo aí. Mas a enorme maioria das entidades são entidades idôneas que estão batalhando dentro do seu mistério de fazer uma assistência pública adequada há alguns anos. Então, evidentemente que a gente sofre muito. É o modelo mais burro que eu já vi, porque o Estado é dono de tudo. Dono do dinheiro, dono dos equipamentos, dono do prédio. Ele arruma um gerente. É o gerente da sapataria, que põe todo o passivo em nome dele. Todo o passivo está em nome da UES. Passivo trabalhista, funcionários, todos os processos trabalhistas, todos os processos cíveis, todas as dívidas de fornecedor em nome da UES. E ao Estado, todo o ativo. O dinheiro do Estado, os prédios, se você comprou alguma coisa, você incorpora o patrimônio do Estado. É uma parceria, que eu nunca vi uma parceria desse tipo. E pior, que a OS não tem a menor segurança. Eu acho que além do ataque externo ao modelo desses aventureiros, nós temos um problema grave, que é a insegurança jurídica desses contratos. Eu espero ouvi-los, porque assim que você assina um contrato de gestão, você é refém daquele contrato de gestão. Você não tem garantia do repasse, você não tem garantia se vai ter a folha paga, porque o Estado pode atrasar, o Estado, o município pode atrasar, você vai ter a multa em nome da sua entidade, por conta da inadimplência do Estado, você não sabe como é que termina esse contrato, porque, por exemplo, em algumas unidades você não pode fazer provisionamento, o Estado de São Paulo não permite provisionamento. Você chega no final, aquele passivo todo, 40 milhões de um hospital, fica para quem? Alguém já citou aqui a questão do passivo trabalhista relacionado aos processos trabalhistas, processos cíveis. Você estava lá agindo em nome do Estado, dentro de uma política pública, fazendo o melhor na otimização dos seus recursos públicos. E ainda você fica responsável, a entidade sai carregada de dívida, porque o Estado, e isso compromete a saúde, a sustentabilidade da entidade, dos contratos que ela possa ter vigentes e do próprio modelo. Evidentemente que tem hoje entidades que já ninguém mais quer fazer parceria com o poder público porque a insegurança é tão grande que você já visto aí o Rio de Janeiro, que está numa falência, mas as entidades sofreram prejuízos milionários ali. Então isso cria uma ameaça muito grande ao modelo de gestão. Essa insegurança, seja ela do ponto de vista dos repasses financeiros, seja do ponto de vista da garantia da responsabilidade do Estado frente à execução daquele serviço. Então, eu espero tenho certeza que essa mesa vai conseguir fazer com que a gente aprenda mais. Este é um momento importante, haja visto aí a disseminação desses novos modelos que vêm pela frente, PPP lucrativa e outras proposições aí que nós precisamos, claro, que ganhar mais eficiência sempre. O que nos garantiu até hoje é eficiência e, evidentemente, demonstrar para a sociedade, não que a gente tivesse recusado a fazer isso até hoje, porque ninguém é mais auditado, ninguém é mais cobrado, ninguém é mais fiscalizado do que o OS. Nós tivemos a experiência de entrar em alguns hospitais de administração direta, nunca receberam o Tribunal de Contas. Na primeira semana que nós lá estávamos,
já tinham a fiscalização do Tribunal de Contas. Então, e esses dados sempre foram abertos. Há 20 anos nós mandamos o extrato bancário de todas as unidades para o Tribunal de Contas. Vocês se analisam, mas está lá. Toda a informação está lá. Mas é evidente que também precisamos melhorar, fazer com que a sociedade veja, compreenda todo o mecanismo e avance nessa questão da legislação, no sentido de transformar um contrato de gestão, de fato, numa garantia bilateral da prestação de serviço e no avanço do sistema. Então, eu tenho aqui a grata incumbência de passar a palavra para dois expoentes da área jurídica que conhecem profundamente o tema e que, com certeza, vão contribuir muito para o nosso aprimoramento de conhecimento. Muito obrigado, doutor Mânica, primeiro, ou professor Rubens. Eu estive aqui faz mais ou menos um ano, aqui em São Paulo. Eu moro em Curitiba, num processo do debate que houve entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, para discutir um modelo de gestão que seria defendido, enfim, pelos candidatos. E eu terminei minha apresentação dizendo o seguinte: não é uma possibilidade a celebração do contrato de gestão para a prestação de serviços de saúde. É um dever do gestor celebrar contratos de gestão para o provimento de serviços de assistência à saúde. A depender da realidade do local, a depender dos estudos, a depender das características, enfim, epidemiológicas, sociais e econômicas da região, é um dever. Os contratos de gestão, e foi dito aqui, e estou muito satisfeito em ter podido participar das palestras da manhã, eles são um pequeno integrante de todo o sistema de saúde que depende em grande parte do poder público, sem sombra de dúvidas. Mas ele é um elemento hoje essencial a esse modelo, ao Sistema Nacional de Saúde, ao Sistema Único de Saúde que temos no Brasil hoje. O professor Floriano disse no final que devemos estar, vocês, enfim, os gestores, os representantes e colaboradores de entidades, orgulhosos de participar desse modelo. E além de orgulhosos, eu diria, e parabenizaria pela coragem. Retomando e pegando o gancho disso que disse o Nassimi, em relação à insegurança jurídica que nós, infelizmente, em alguns estados mais do que outros, vivemos em face de algumas interpretações que são dadas de maneira, na minha opinião, equivocada, em alguma medida por falta de legislação, ou da legislação tratar isso de modo bastante claro. Temos ações de improbidade, temos desaprovações de contas, temos bloqueios de bens e tantas outras atitudes bastante radicais com o objetivo nobre de combater, enfim, eventuais desvios, mas que acabam atrapalhando o modelo. O que nós temos vivido nesse último ano, desde que eu, enfim, estive aqui em São Paulo, tratando desse tema, uma proliferação muito grande das organizações sociais. Estamos falando aqui, basicamente, dos modelos de gestão com os estados, e Estado de São Paulo, Estado de Goiás, com experiências exitosas, em que sua própria eficiência, e foi dito, dados vários dados e números aqui, pelo secretário Ipe, pelo secretário Leonardo, demonstrando a eficiência, a aptidão, a capacidade das entidades em satisfazerem esse dever do Estado em garantir serviços de assistência à saúde. E eu participo de muitos eventos, como palestrante, como consultor, para entidades privadas, para o poder público, mas falando basicamente nos eventos, eu nunca vi nenhum palestrante, nenhum secretário apresentar dados e números dizendo como é fantástica a gestão pública, né, da minha autarquia, da minha secretaria que presta serviço de saúde, oferecendo à população dados e informando ganhos de eficiência. Será que isso não existe? Alguns estudos a gente encontra de alguns tribunais de contas, inclusive aqui de São Paulo, criticando o modelo, né? E criticando a própria eficiência do modelo cada vez menos. Em alguns casos, até nessas hipóteses, sim, elogiando o modelo de administração direta, mas sem demonstrar claramente, do ponto de vista da gestão, quais são os ganhos da gestão direta. Portanto, do ponto de vista administrativo, econômico-financeiro e social, a eficiência do modelo é o que fez ele existir até hoje. Foi dito isso, Dr. Leonardo, Dr. Ipitz, que é confrontado todos os dias. Os conselhos de saúde são órgãos importantíssimos, eu vou falar disso daqui a pouco. Tem que participar do processo,
mas os conselhos de saúde precisam ser publicizados. Eles não podem permanecer, como em muitos casos acontecem, privatizados, capturados por interesses corporativos e sindicais, que são absolutamente legítimos, devem existir, mas não devem ser a voz dos conselhos de saúde, que devem, enfim, representar aquilo que a sociedade espera. E nesse sentido, minhas congratulações e meu agradecimento ao IBROS, na pessoa do Dr. Renilson, pelo convite que me foi feito e pela iniciativa que nos foi apresentada hoje, que certamente vai, como já demonstrado e vai ser demonstrado ainda mais adiante, colaborar nesse processo de convencimento de modo ainda mais intenso dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas especialmente, dos meios de comunicação e da própria sociedade, para que a gente possa cada vez mais ter um modelo que continue dando resultados satisfatórios, seja transparente e tenha o apoio cada vez maior da população e nos estados, nos locais em que ele é implantado, isso efetivamente acontece. A eficiência dos contratos de gestão das organizações sociais não só legitimaram e mantêm o modelo, eu não sei se vocês lembram, mas em 2007 houve o julgamento da cautelar na ação direta de inconstitucionalidade que todo mundo conhece contra o modelo das OS. E eu fazia doutorado aqui em São Paulo na época com um professor, tinha um dos professores meus, era o Eros Roberto Grau, e ele deu um voto radicalmente contra o modelo de gestão por organizações sociais. Ele foi, a um certo ponto, grosseiro, né, contra as organizações sociais. Logo depois vota o ministro Gilmar Mendes e conta a história da fundação da Associação das Pioneiras Sociais. Enfim, que tem um modelo lá de contrato de gestão, explica, olha, eles fazem isso, os resultados são esses. Apresenta resultados. Que o Eros Grau, hoje isso é cada vez mais raro, enfim, no mundo jurídico, mas o Eros Grau humildemente foi lá e disse, reestruturou o voto. Peço desculpas, isso não estava nos autos, conhecendo a experiência, voto pelo indeferimento da medida cautelar, ou seja, o modelo foi mantido, já havia alguns votos favoráveis a isso, né? Mas o modelo foi mantido com fundamento na realidade, com fundamento na eficiência do próprio modelo, que já havia, o próprio Gilmar Mendes referiu-se ao Estado de São Paulo, mas focou mais especificamente lá em Brasília, no hospital da rede Sara Kubitschek. Portanto, nós temos um cenário jurídico que ainda existe insegurança, que ainda falta convencimento e conhecimento pelos órgãos de controle. E essa proliferação, especialmente nesse último ano, nos municípios, é um problema gravíssimo, porque temos, infelizmente, administrações públicas municipais despreparadas, que não sabem o que estão fazendo, que estão contratando entidades que também ou são mal intencionadas, ou são despreparadas e também não sabem o que estão fazendo. E nós não podemos, aqueles que acreditam, que estudam, que se dedicam ao direito à saúde, à satisfação, enfim, dos usuários, permitir que o modelo seja desacreditado. Então, um dos focos nossos, e eventualmente do IBROS, mais adiante, com a sua estruturação, seja fortalecermos também os municípios ou as administrações públicas para que elas tenham condições de realizar uma boa parceria. E uma parceria exige comprometimento de ambas as partes, proximidade, como disse o Dr. Marcelo, não é uma promiscuidade, mas uma proximidade que traga a possibilidade de flexibilização e alcance dos resultados. Aqui no município de São Paulo houve o problema de orçamento, houve a renegociação e adequação para que tudo funcione até o final do ano. Isso é essencial para um serviço complexo como é o serviço de saúde. E do ponto de vista jurídico, minha fala vai ser um pouco mais jurídica, obviamente, é importante a gente ter claro que durante 20 anos a discussão das organizações sociais no Brasil ficou no plano das ideias, no plano constitucional. Pode ou não pode? Floriano disse aqui, professor, estava na minha banca de doutorado quando eu defendia as organizações sociais, o modelo, a constitucionalidade do modelo, fui, enfim, massacrado por ele, obviamente, uma defesa de tese de doutorado, quem sabe tem ajudado a convencê-lo em alguma medida da constitucionalidade desse modelo, mas essa discussão ficou muito no plano das ideias, durante 20 anos, e agora, com o IBROS tendo um papel de destaque, mas todos nós, de um modo ou de outro, tratando ou descendo essa discussão para o âmbito do direito administrativo. Ou seja, é agora que a gente começa finalmente, com algumas experiências exitosas, e São Paulo é uma ilha aí,
Goiás e alguns outros estados, de discussão de contrato, de índice, de métrica, de prazo, de verba trabalhista, de desvinculação de bens, coisa que a gente devia ter feito faz muito tempo. O mundo inteiro adota parcerias e contratualização na saúde. O mundo inteiro, o último levantamento que eu fiz, inclusive encontrei lá a Finlândia, a Suécia, os países nórdicos, em alguma medida adotam as parcerias. Por quê? Porque elas trazem benefícios, trazem ganhos de eficiência e de transparência. E é isso que a gente... É por isso que o modelo deu certo, é adotado em todos os lugares do mundo e vai ser adotado aqui no nosso país cada vez mais. Isso é inevitável. Agora, o que a gente precisa é depurar as entidades que já existem, acreditar aquelas que têm qualidade, fazer com que desapareçam as aproveitadoras, as piratas, como disse o Nassimi, e, de outro lado, capacitar a administração pública, para que ela também, a gente não pode acabar com a administração pública, talvez alguns municípios merecessem, né, serem fundidos, porque não tem capacidade econômica nem gerencial, mas como isso é mais difícil, temos dever, enfim, enquanto cidadãos, enquanto juristas, estudiosos do tema, de tentar capacitar esses municípios. Aqui, eu vou tentar contextualizar o contrato de gestão no ambiente das possibilidades que a administração pública tem. E a nossa Constituição, eu escrevi um livro voltado aos gestores públicos municipais, que trata de todas as hipóteses juridicamente viáveis para a prestação de serviço de assistência à saúde, que é o objeto de atuação das organizações sociais. Então temos todos esses, a prestação estatal, a prestação privada, tem as PPPs ali, contrato administrativo, convênio, a nova lei 13.019 e assim por diante. E temos as hipóteses da prestação estatal, pela administração direta, autarquia, fundação, consórcio. Temos o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, que fala do contrato de autonomia de gestão, não é o contrato de gestão com as organizações sociais, mas que ajudam também na melhoria da gestão pública dos serviços de saúde. Então cabe, está dito lá pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao gestor público decidir entre um e outro. É possível que em determinados locais haja variação em relação à melhor opção? Agora, o que tem que ser feito é um estudo fundamentado para que se decida pelo melhor modelo de gestão. Em grande parte dos lugares, e essa resposta não é uma resposta jurídica, é uma resposta econômica, social, de gestão, administrativa, de qual é o modelo a ser adotado. E até hoje, pelo menos a gente tem que cuidar com isso, a democracia tem sofrido duros golpes no Brasil, mas é a democracia o meio mais adequado para que as pessoas tenham condições de escolher, aqueles que foram legitimamente eleitos e escolhidos para isso. Outro cuidado que eu gostaria que a gente tivesse é confundir o contrato de gestão com convênio. O contrato de gestão tem natureza de convênio se nós entendermos convênio como um gênero, do quais são as espécies, os convênios, enfim, públicos e privados, e dos convênios públicos-privados, que são as parcerias com o terceiro setor, o contrato de gestão é um deles. O que nós temos que bater com inovações legislativas, decreto novo, muito recente, da semana passada, sobre contrato de gestão, é darmos especificidade e especialidade para o contrato de gestão. A gente não pode aplicar a Lei 8666, nem a Lei dos Convênios, nem a Lei 13.019 aos contratos de gestão. Ele tem um objetivo, um foco, um modo de atuação muito específico. E o trabalho que nós temos que ter, na minha opinião, é de aprimorar os mecanismos de controle, de prestação de contas e mesmo a legislação. Sem dúvida nenhuma. Agora, separando e não fazendo essa confusão que, infelizmente, inclusive os órgãos legislativos e que emitem atos administrativos, infelizmente tendem a confundir, e com o novo marco legal do terceiro setor, a Lei 13.019, uma ideia que parece pairar de que tudo tem que ser termo de fomento e termo de colaboração. Não, termo de fomento e termo de colaboração são ajustes diversos, conforme aqui só a relação da legislação, que muitos de nós que é da área jurídica pelo menos conhece, com o novo decreto 9190 de 2007 da semana passada. Então, esse é o panorama que a gente tem, tanto do ponto de vista das hipóteses de gestão dos serviços de saúde, quanto dos modelos de parceria especificamente com o terceiro setor. E a contratualização? Esse é o quadro que eu uso e continuo usando para ficar claro o âmbito de atuação dos contratos de gestão, o foco dele, e a outra possibilidade de contratualização para essa mesma finalidade seria o que foi referido aqui, as parcerias público-privadas, do tipo concessão
administrativa. Foi mencionado, o próprio Estado de São Paulo, né, tem algumas experiências em que é necessário autoinvestimento, criação de equipamentos, de infraestruturas, investimentos por empresas privadas para a construção de unidades de saúde e, posteriormente, a sua gestão. É um modelo usado muito na Europa também. Convive com o contrato de gestão? Sim, mas serve para hipóteses, para possibilidades, para demandas bem específicas. E é um contrato muito mais complexo, de longo prazo, difícil de ser implementado, mas a ser levado em conta e conhecido por todos nós que trabalhamos na área da saúde, ou que estudamos a área da saúde. Então, o contrato de gestão, lógica, para gestão de uma unidade pública, isso está claro e pacificado, pelo menos para mim, imagino que para vocês. Entretanto, a gente tem ainda enfrentado alguns problemas. A decisão da cautelar foi em 2007, que eu referi o voto do ministro Eros Grau, foi julgada só o mérito em 2015, né? Favorável pela constitucionalidade, com alguma interpretação conforme, da Lei 9637, a Lei Federal de Organizações Sociais. Depois disso, teve um acórdão, num recurso extraordinário com repercussão geral 581488, que tratou especificamente da saúde, né, da diferença de classe na saúde, e lá no final ele menciona de modo específico a possibilidade de parcerias na saúde, parcerias em sentido estrito, fala lá, trata da complementariedade. Fiquei feliz, o ministro Toffoli fez referência à minha tese de doutorado, no voto dele, para dizer, olha, sim, é possível. Não pode ter diferença de classe, mas a prestação é pública ou privada. Com todas as letras. E sabe quantos ministros votaram? 11. Qual foi a votação? 11-0. Né? Foi unânime a decisão. Mas a gente ainda encontra, não sei se vocês enfrentam isso, o pessoal da área jurídica, órgãos de controle que preferem dizer que não é possível celebração de parceria. Ainda tem isso, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o Ministério Público de Contas, citando a inconstitucionalidade das parcerias na saúde, com base numa decisão monocrática da ministra Rosa Weber, numa reclamação, que é um tipo específico de recurso, em relação a um caso lá do Rio de Janeiro, em que ela diz lá que não seria possível a celebração de contrato de gestão. No estado do Paraná, onde eu moro em Curitiba, semana passada, o Tribunal de Contas e a página do Tribunal de Contas, pelo menos do Paraná, o Tribunal de Contas lá tem evoluído fantasticamente. Todos os elogios, assim como o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, aberto, discutindo, entendendo, compreendendo o modelo, mas quando faz a divulgação é para divulgar o quê? Que tem alguma coisa errada, que condenou alguém, que tem que devolver, é corrupção, enfim. É como se fosse uma página policial, né? A página do Tribunal de Contas na internet. Mas estava lá. Ministério Público representa contra a celebração de parceria para a gestão de uma UPA, porque a terceirização é ilegal da saúde. Primeiro fala que é terceirização, que não é terceirização. Segundo, ilegal, inconstitucional, coisa que está superado. Com base muito provavelmente nessa decisão monocrática que é de 2016, completamente despropositada, ilógica e monocrática. Então a gente enfrenta isso e temos que ter argumentos cada vez mais, de novo, com base especialmente na decisão já dada, mas na eficiência e na transparência, para convencer as pessoas que ainda usam isso, porque elas usam esses argumentos jurídicos muito mais por questão ideológica. E a questão ideológica vai ser combatida com eficiência e transparência a essa eficiência. Rapidinho aqui, teve uma decisão também do Superior Tribunal de Justiça do ano passado, recente, de um caso lá do Paraná, que eu tinha participado lá na origem, que era um termo de parceria com o CIP na saúde, e disse também que é absolutamente válido, legal, constitucional a celebração de parcerias na saúde. E o próprio Tribunal de Contas da União, já foi mencionado aqui, explicado esses dois acordos pelo Dr. Marcelo pela manhã, que reconhecem aí a constitucionalidade, ou o tribunal pelo menos diz que não é ele que tem que declarar a constitucionalidade, o Supremo Tribunal já fez isso, e não se deve confundir, eu gosto muito lá de uma parte da emenda, que não se deve confundir o contrato de gestão com o seu mau uso, né? E o mau uso do contrato de gestão, ele efetivamente existe, isso que a gente tem que combater. Estamos todos aqui, enfim, com esse objetivo. E para que serve essa contratualização? Né? Qualquer modelo de contrato, mas o contrato de gestão mais especificamente, por que ele foi adotado na Europa? Começou a ser adotado na Europa na década de 70, lá na Inglaterra, especialmente, com o objetivo inicial de reduzir custo. Na verdade, ele acabou reduzindo custo por outros motivos. O principal deles é o tema da minha fala. Aumentou a transparência. E a minha conclusão, eu já adianto, vai ser essa. O contrato de gestão e as organizações sociais têm que aproximar a população, o usuário, do serviço, e não
deixá-lo mais longe, aproximar o usuário da própria administração pública, para que ele tenha condições de opinar de modo mais fácil, de ser mais bem atendido, de ter um contato mais próximo com aquele que faz, às vezes, do poder público. Né? É a governança colaborativa, é isso que a organização social tem que ser. E tendo transparência, demonstrando quem é quem faz o quê, como funciona, quanto ganha, etc., isso vai repercutir, vai ter repercussão social e o modelo vai ter maior legitimidade, como tem em muitos locais. Ampliar a cobertura assistencial, obviamente, a Lei 8080 diz isso, a portaria 1034 antiga, a nova portaria também. Melhorar o atendimento mediante estipulação de metas de desempenho, aqui já foi dito, eu não vou repetir, os indicadores. A definição dos indicadores, o IBROS trabalhando nisso, colaborando nesses indicadores, para que eles realmente reflitam a realidade e tornem dados da realidade como elementos aptos a serem valorados, mensurados, avaliados. É isso que precisa, seja um resultado, um processo, uma estrutura. Esses indicadores talvez sejam o ponto nevrálgico do contrato de gestão, da melhoria do contrato de gestão. E isso se aprende fazendo. Daí a experiência de São Paulo e de outros estados, já anos com o contrato de gestão, implementando cada vez mais esses modelos de indicadores e metas de desempenho. Possibilitar maior controle sobre os gastos. É lógico que isso facilita. Um contrato, e lembram quando eu falei que a administração direta também pode ter um contrato, por alguns dito contrato de gestão, na verdade um contrato de autonomia com o prestador público? É a administração pública contratando a administração pública, porque ela faz um contrato que vai facilitar a transparência e o controle de gastos. Eu tentei fazer um parecer há alguns anos lá no Paraná sobre o Hospital do Trabalhador, é um hospital de referência em atendimento ao trauma lá em Curitiba. Queria saber quanto gastava, né? Qual que era o orçamento mensal. Não consegui, isso que eu sou procurador de Estado, sou licenciado agora, mas procurador de Estado. Entrei em contato com todo mundo, não consegui ter acesso aos dados. E o próprio Hospital do Trabalhador conta com a maior parte do seu corpo clínico contratado por meio aí sim de terceirização, de cooperativas ou outras empresas. Impossível, pelo menos na vivência, na realidade da nossa administração, muitas vezes, em unidades públicas termos esse controle. O que o contrato faz? A contratualização com a OS ou com a própria administração pública? Permite com que você, ou obriga, né, que você tenha um repasse, tenha um controle e faça esse repasse conforme os gastos que são realizados pelo próprio ente executor, seja público, seja privado, e a comparação aqui é proposital. E o último já foi dito também, pessoal. Comparar entre os provedores é muito difícil, né? Tem peculiaridades regionais, populacionais, em cidade, oferta de médicos, de enfermeiros e assim por diante, mas é possível comparar a mesma unidade historicamente e uma com as outras. Isso a gente tem que fazer cada vez mais. Eu já li, vocês certamente leram, alguns estudos fazendo essa comparação, criticando as organizações sociais, outros elogiando. Tem alguns membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, um conselheiro com quem eu tenho contato, que tem alguns dados contrários à gestão lá no estado da Paraíba por organizações sociais. A gente tem que fazer isso cada vez mais, né? Tem que estar aqui conosco, no IBROS, em várias outras discussões, pessoas que são contrárias ao modelo, ou que têm pelo menos a percepção de que ele não é mais eficiente, o que me parece que não é verdadeiro. Mas vamos trazer essas pessoas, porque se pudermos ouvi-las, quem sabe sejamos convencidos por elas, ou quem sabe possamos convencê-las, né? Isso é importante. Eu acho que é um papel de uma entidade, que é uma entidade do terceiro setor também, que congrega outras entidades, que tem um papel fundamental no exercício da advocacy, né? Da defesa de direitos e do amadurecimento de ideias. Em uma palavra, a contratualização serve para isso, para ganhar eficiência, né? Eficiência em termos estritamente jurídicos é o quê? Cumprir a lei. E como você cumpre a lei? E consegue eficiência em outros âmbitos? Você traz para dentro do direito critérios que são de outras ciências. Você traz para dentro da lei, né, critérios econômicos, sociais, epidemiológicos. E para dentro da lei sempre? Não, para dentro do contrato. Para dentro do contrato de gestão. Então, a eficiência das organizações sociais depende de um bom contrato, com um bom plano, com bons indicadores. E para isso é necessário uma série, eu simplifiquei aqui, foi dito também pela manhã, algo parecido com isso, é necessário que haja estudos técnicos e jurídicos, não só técnico e não só jurídico. A resposta não é do procurador jurídico, não é do advogado. E os órgãos de controle também, como aconteceu no Ministério Público do Paraná, muito menos, que disse que lá viu o edital e disse que não pode ter
contrato de gestão com essa para gestão de UPA, porque é inconstitucional. Não é o Tribunal de Contas que tem que dizer isso. É o gestor que foi eleito para isso. E esse gestor tem o dever de ouvir quem? O procurador jurídico, o pessoal da saúde, a área técnica, administrativa, fazenda e assim por diante. Tem que motivar. Tem que decidir. A Lei 9784, no artigo 50, diz que todo ato administrativo tem que ser motivado. Tem que explicar o porquê. Tá? Isso é o que diz a lei. Nada mais do que diz a lei, trazendo para dentro da administração pública ou da formalização a explicação daquilo que conduziu a essa decisão. Nem sempre é possível, cuidado com isso. A gente não vive lá na Suécia, né? Eu tive filho agora, mês passado, em que são 18 meses de licença maternidade, em que o pai e a mãe conciliam, né? 9 meses cada um, 3, 3, 3, do jeito que eles quiserem. São realidades distintas. Vamos olhar para experiências exitosas em outros lugares. Mas a realidade brasileira também é complicada, né? Fazer um estudo fantástico, completo, em uma unidade de saúde que está sendo utilizada no local que era uma escola, que nunca funcionou, nunca teve central de custo, não se sabe orçamento, é muito difícil. Mas um mínimo de fundamentação para a decisão de uma parceria, isso tem que haver. Eu fazia durante muito tempo, a campanha, né, eu falava por aí sempre, prefeito por um dia, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, seja prefeito por um dia, vem aqui e passa um dia comigo, com o prefeito, né? Ou com o governador. A dificuldade que é administrar, tomar decisões todas essas horas. E depois eu evoluí, enfim, amadureci e criei também, comecei a pensar na campanha. Seja controlador por um dia, né? Você gestor, veja o que é lá o Ministério Público, o Tribunal de Contas, daqui 1, 2, 3 anos, recebendo uma documentação que ele não tem condições de aferir o que aconteceu há 3 anos. Ele vai ficar em dúvida. Infelizmente, a gente tem experiências terríveis em parcerias também. Portanto, nós, os gestores, pelo menos, e as entidades, têm esse dever de entender que muitas vezes o controle acaba chegando depois e precisa ter um mínimo de condições para decidir e para reconhecer a validade e a legitimidade daquela atuação. Por isso, decisão fundamentada em estudos. Modelagem adequada à realidade social. Modelagem significa exatamente isso, definir o padrão daquela região, o que é necessário, o que vai ser feito, como, em que prazo, com que quantidade de recursos, ter critérios objetivos de qualificação e seleção da entidade, acompanhamento e controle permanentes, né, a noção da parceria, isso é fundamental, e a prestação de contas. Então, se um Estado tem várias OSs e teve problema com todas as OSs naquele Estado, o problema não são as OSs, o problema é o Estado. Se tem uma OS que tem parcerias em vários estados e ela tem problemas em todos os estados, o problema muito provavelmente é a OS. A gente tem que ter essa noção. Tem alguns estados que têm intervenção em todas as OS do estado há 2, 3 anos. Será que o problema são as OS? Algumas OS que trabalham em vários outros estados com alto grau de, enfim, satisfação e eficiência. Precisamos de um modelo jurídico também, de uma interpretação e de contratos mais bem desenhados. E não deixarmos, foi mencionado isso, não deixarmos que o desrespeito por parte do poder público ao contrato permaneça no tempo e gere passivos que depois vão ser discutidos não se sabe quando. Né? E eu tenho orientado, quem eu posso orientar, houve um atraso, notificação. Eu já vi mandado de segurança. Atrasou 6 meses, mandado de segurança, dinheiro público para a saúde. E já vi liminar, determinando o repasse imediato ao sequestro de bens, no mês. É isso que tem que ser feito. Uma decisão, enfim, até discutível o cabimento do mandado de segurança, a decisão, mas o recurso é público para a gestão de um serviço, as entidades não podem ser financiadoras, não foram criadas para isso, financiadoras do poder público. Em uma determinada situação, pela natureza da parceria, se assim entenderem, ok, mas não. É isso que, infelizmente, acontece em muitos locais. Em 2 palavras, né, tinha falado de eficiência, planejamento, respeito à lei e ao contrato. Esse respeito à lei e ao contrato dependem de boas leis e bons contratos. Temos uma lei razoável, né, tem 20 anos já, que merece alguns ajustes, depois isso vai ser mencionado aqui, e o contrato tem que ser bem feito, quem sabe com padrões, né, o IBROS trabalhando nisso, ajudando também, cada vez mais com contratos, planos de trabalho, enfim, adequados à nossa realidade. Chegando ao final, e já ilustrando isso que eu disse. O Tribunal de Contas, já no Acórdão 352, já mencionava isso, né? Dentre os problemas que eram encontrados, falta de estudos, né? De motivação do ato que decide pela parceria. Isso é necessário.
que haja antes da celebração dessas parcerias. E aqui eu vou dizer alguns pontos positivos, depois o Luiz Arnaldo vai discutir também alguns pontos negativos do decreto. O decreto do ano passado, da semana passada, que regulamenta a Lei Federal de Organizações Sociais, ele traz lá, num dos seus dispositivos, o processo prévio à celebração de uma parceria. Diz lá, primeiro, descrição das atividades, análise da comunidade, objetivos, demonstração de custo-benefício. Isso tem que ser feito. De acordo com a realidade, cuidado, muito prefeito assume, né? Em 100 dias eu vou abrir o hospital. Esse é o pior compromisso de campanha, né? Em 100 dias eu abro o mini hospital que está fechado há 20 anos. E ele faz qualquer coisa para abrir o hospital. Vai funcionar 1, 2 anos, o que vai acontecer com esse prefeito? Vai ter uma ação de improbidade. Vai terminar o mandato com todos os bens bloqueados e vai ficar inelegível. Esse cuidado tem que ser, especialmente para a esfera municipal, na estadual isso acontece menos, a gente tem que ter esse alerta, temos que ter esse cuidado. E falando das últimas palavrinhas de transparência, pessoal, temos a exigência de transparência, de publicidade na nossa Constituição Federal, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 48, que exige, né, que seja dado transparência à execução orçamentária, contratos, licitações e assim por diante, e a Lei de Acesso à Informação, que se aplica também às entidades privadas, mas exige que a transparência ativa seja dada exclusivamente, esse entendimento majoritário, pelo próprio poder público por meio dos portais das transparência. Então, muitas entidades no seu próprio site divulgam todos os seus gastos, os seus custos, inclusive contratos com terceiros, o que é uma transparência quase que 100%, algo importante, na minha opinião, válido, mas não é uma obrigação legal. Quem tem essa obrigação, quem tem esse dever? A própria administração pública. Isso tem que ser feito. Tem que ser feito. Vários municípios, vários estados fazem, outros não. As pessoas têm o direito de saber. Servidor público, digita meu nome lá. Meu nome que eu estou licenciado, mas quem é servidor público, digita o nome lá, a remuneração sai. É dinheiro público, é tido como dinheiro público. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Que a gente faça para ter legitimidade e ter, consequentemente, aumento na eficiência. Aqui a questão do contrato de gestão, a publicidade, do plano de trabalho, dos critérios de remuneração de dirigentes, isso tem que estar no portal da transparência do Poder Público. Isso está na Lei 9687, não é novidade, né? 9637. Tem que estar previsto, não tem dúvida nenhuma. Outra novidade aqui, sim, do decreto da semana passada. Sítio eletrônico do órgão. A Lei de Acesso à Informação já diz isso, ele só especifica mais aqui o que tem que ter. Tudo lá, ó. Perfeito. Comissão de avaliação, tem que ter a comissão de avaliação. Ela tem que funcionar e tem que divulgar o que decidiu. O regulamento próprio de aquisição de bens e serviços, já discutimos isso. Né, já foi mencionado aqui, a gente estava discutindo agora no almoço. A entidade tem que, de acordo com critérios próprios dela, mas ela tem que dizer quais são esses critérios. Tem que estar claro isso, é evidente. O professor Marçal chegou a dizer, e eu estou terminando, no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, semana passada, Marçal Justin Filho, da área jurídica, acho que a maior parte das pessoas conhece, né, escreve muito sobre licitações, que algo tem o incomodado recentemente, é em saber quando o pregão eletrônico vai ser substituído pela Amazon.com. Né? A gente chega a isso. Ele que é um cara que escreve sobre licitações. Ou seja, se a gente quer eficiência, será que é melhor fazer uma licitação? Olhar lá, não na Amazon brasileira, mas na Amazon americana, pelo menos. Você vai ter uma contratação melhor, certamente. Então, aqui, a ideia não é burocratizar, nem trazer a 866 para a entidade, mas publicar, sim, algo que ela mesma vai fazer. A 1319 não se aplica ao contrato de gestão. Ela exige que a entidade tenha site e publique. A lei do contrato de gestão, não. Não vamos confundir as coisas, vamos cuidar, tem um movimento forte para que a lei 13.019 ganhe o mundo, domine o mundo e revogue a lei e outras leis que tratem de parcerias, mas não, ela tem um objeto específico que não é o objeto dos contratos de gestão. E para terminar, pessoal, só queria ressaltar essa outra lei que nem todo mundo dá atenção, ela não entrou em vigência ainda, a lei dos direitos do usuário do serviço público. O OS presta serviço público? Não tenha dúvida disso. Tem que respeitar os princípios do serviço público? Claro. Tem que obedecer às exigências da lei do usuário do serviço público? Toda unidade pública gerida por uma OS tem que obedecer essas exigências. Os princípios, que eu não vou mencionar aqui, e essas exigências aqui, que já constam, muitas delas, na Carta de Serviços do Usuário, veiculada pela Portaria 1820 do Ministério da Saúde. Então, isso tem a ver com transparência, obviamente, com a forma de entrega do serviço aos particulares. Estamos num caminho promissor, mas um caminho que é perigoso pela proliferação de
contratos de gestão sem obediência daquilo que já consta da lei e sem obediência daquilo que a lei pode ser implementada. Com contratos mal feitos, falta de fiscalização e pouca divulgação. Parabenizo o IBROS, espero que a gente consiga sensibilizar as entidades, especialmente a administração pública, para que não entre em aventuras, não ache que o contrato de gestão é uma gambiarra, como foi dito antes, é um improviso, é algo transitório ou é uma oportunidade de ganho sem consequências futuras. A consequência existe, a gente está num momento da nossa história muito difícil, no direito administrativo do terror, insegurança jurídica ainda é grande, portanto, o cuidado e a evolução nesse sentido, da eficiência e da transparência, são extremamente importantes. Espero que essas palavras tenham colaborado de algum modo em relação a isso. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Espero que a gente tenha, e já a primeira manifestação do Fernando aí foi de excelente qualidade, vamos dizer, o mesmo conteúdo que foi a participação de todos nessa manhã. Para mim, eu aprendi muito. Eu quero, na pessoa do Renilson, agradecer o convite do IBROS, do CONAS e do Hospital Oswaldo Cruz. Esse conjunto de entidades que nos está promovendo essa oportunidade aí de discutir e avançar nessa questão das organizações sociais. Depois da fala do Fernando, eu não sei, eu acho que eu não tenho mais nada para dizer. Entendeu? Ele, de fato, esgotou todo o conjunto de nossos problemas jurídicos, etc. Talvez eu possa acrescentar algumas coisas do ponto de vista de o que o Miguel Reale chamava de uma ciência também, é chamada política do direito. Quer dizer, a produção da norma, toda a questão dos julgamentos, a atuação dos tribunais, tudo isso tem uma conotação jurídica muito forte, mas tem uma conotação política também. E a gente vai ver que, de repente, aquilo que a gente acredita piamente, que a lei vai resolver uma questão e não resolve. Quer dizer, no Brasil tem até aquela tradicional afirmação de que essa lei não pegou. E não é bem isso. Quer dizer, há permanentemente uma tensão, entendeu, na aplicação da lei, interesses opostos. E o Fernando lembrou aqui, com muita propriedade, o que aconteceu no julgamento do Supremo da ADIM 1923, que uma mudança no comportamento do ministro Eros Grau, entendeu? Uma mudança no comportamento fruto dessas tensões, que, infelizmente, e eu fui um participante nessa discussão da constitucionalidade do modelo das OS no Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, eu representava a SPPC e a Academia Brasileira de Ciências no setor de ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, essa tensão permaneceu o tempo todo durante o julgamento, desde a cautelar até o julgamento da ação principal. O que aconteceu é que a área da saúde esteve presente com uma força muito violenta, através de um sindicato dos servidores na área de saúde do Paraná, e um sindicato extremamente combativo. Certo? E ele levou ao ministro Eros Grau exatamente essa questão. Olhe, isso é da competência exclusiva da administração direta, do poder público, do Estado, você entendeu? Desenvolver ações na área da saúde. E, vamos dizer, há uma usurpação dessa competência por parte das organizações sociais. O ministro Eros Grau, quer dizer, a gente brinca, como advogados, chama os embargos auriculares. Você vai e conversa um pouco com o ministro para tentar sensibilizá-lo. Essa luta permanente. Então, para demover o ministro Eros Grau desse pensamento, foi um trabalho muito árduo da área. Então, inclusive, cientistas do Brasil em todo se mobilizaram para dizer ao ministro que ele estava equivocado.
Entendeu? E ele, num encontro no elevador no Supremo, eu me lembro muito bem, a gente, como advogados aqui em São Paulo, quando ele era, a gente se cruzava muito, ele falou: Rubens, mas você não me alertou para isso. Eu ainda levei uma reprimenda do ministro não tê-lo alertado dessa tensão que havia, desse conjunto de interesses tão complexos que estava em jogo naquele julgamento. E o Nassimi, quem eu saúdo aí também, e falou de 20 anos desse Instituto das Organizações, dessa qualificação das organizações da sociedade civil como organizações sociais. Quer dizer, foi uma trajetória muito difícil até aqui, mas uma trajetória exitosa. Eu acho que o que nós vimos hoje de manhã, entendeu? Esse modelo de acreditação que foi detalhado aqui, quer dizer, é um avanço fantástico. Eu acho que nós temos um avanço fantástico. Diante do que a gente teve, meu primeiro contato com o modelo das organizações sociais ocorreu em 1997, no primeiro governo Fernando Henrique. Vocês falam, puxa, mas a legislação é de 98. Não, ela é de 97, porque foi medida provisória. E eu fui convidado e fiz parte para integrar um grupo de trabalho no Ministério da Cultura para desenvolver todo um projeto para instituir o Museu Nacional Brasileiro, o Museu Nacional de Brasília. Então, eu sugeri naquela ocasião, foi um projeto museológico assim fantástico, e eu sugeri exatamente naquela ocasião, com base na medida provisória, a modelagem de OS. Infelizmente, o projeto do Niemeyer, só a parte de concreto, porque era um projeto fantástico, o maior vão de concreto do mundo, custava 50 milhões de dólares há 20 anos atrás. O presidente Fernando Henrique diz, não, eu não tenho condição de bancar esse projeto. Posteriormente, no governo do presidente Lula, houve um convencimento do arquiteto Oscar Niemeyer, ele mudou o projeto, e hoje a gente tem aquele Museu Nacional lá, que é um projeto menor, vamos dizer assim, mais modesto, etc., e não sei se cumpre todas as suas funções. Muito bem. Falamos aqui, então, nessa manhã, da legitimação do modelo. Quer dizer, ele está legitimado. E esse modelo está legitimado por não só, vamos dizer assim, pela presença na Constituição. Nosso projeto de país, a nossa Constituição, ela diz o seguinte, que faz parte do desenvolvimento social, são atores desse desenvolvimento, são protagonistas nesse desenvolvimento, as organizações da sociedade civil. E assim no capítulo da saúde, no capítulo da educação, no capítulo da cultura, no capítulo da ciência e tecnologia, no capítulo do meio ambiente, no capítulo que dispõe sobre a criança e o adolescente. Então, eu fui presidente da Fundação Abrinq, sou militante na área da criança e do adolescente. Eu percorri o país como um todo, e eu brinco até que hoje, vamos dizer que nós temos aí apuradas pela pesquisa do IPEA e do IBGE, quer dizer, nós temos algo em torno de 400 mil organizações da sociedade civil no Brasil. E eu brinco que esse país só está de pé graças ao trabalho dessas organizações sociais. É importantíssimo. Então, essa legitimação, ela está na lei, mas também está mais importante, está na realidade. Quer dizer, está na realidade. Então, essa legitimação e das OS vem no sentido de que as OS que hoje são mais de 1.000, segundo essa mesma pesquisa, nós temos mais de 1.000 organizações no Brasil como um todo. Quer dizer, há um reconhecimento da importância, e esse reconhecimento hoje aqui nós tivemos exemplos muito significativos do trabalho que vem sendo desenvolvido, então, na área de saúde, pelas organizações sociais. Nós temos, veja só, desde 1998, uma preocupação muito grande com o aperfeiçoamento do marco legal, e a gente teve inúmeros marcos legais nos estados, nos municípios, etc., vamos dizer, sempre no sentido de aperfeiçoar, às vezes alguns não tão completos como
contemplando todos os aspectos da lei, mas seguramente nós tivemos aí um avanço até por necessidades, como foi dito aqui hoje de manhã. O governador Mário Covas, de repente, concluiu mais de uma dezena de hospitais em São Paulo e não tinha recursos suficientes para operar esses equipamentos na área de saúde. Então, modelagem, o secretário era um entusiasta do modelo, o Barrada, né, foi depois ele próprio também um entusiasta do modelo SUS na área da saúde. Então ele foi, vamos dizer assim, uma peça assim fundamental, vamos dizer assim, no convencimento do governador para institucionalização desse serviço público por meio de organizações sociais. Nós tivemos também em São Paulo um avanço muito grande, a questão na área da cultura, no governo Mário Covas, nós tivemos aqui uma construção de equipamentos, assim, inúmeros equipamentos, e, vamos dizer, no sentido de como é que e havia uma desorganização muito grande na secretaria, modelo de contratação de autônomos, de contratações de pequenos colaboradores através de empresas individuais, etc. Finalmente, um trabalho da Fundação Getúlio Vargas, em que nós participamos, foi instituído em São Paulo, no estado de São Paulo, uma modelagem que nós chamamos de uma constelação de OS na área da cultura. Então, de fato, nós tivemos assim, um começo assim, muito forte da utilização do modelo das organizações sociais em São Paulo. Quer dizer, e isso propiciou aqui uma discussão muito séria, um aprofundamento do debate em torno do modelo. Esse modelo ele vem sendo debatido de lá para cá e tem tido muitas inovações. Eu queria chamar a atenção, e já foi, o Fernando tratou disso, mas não vou entrar em detalhes, mas alguns aspectos do decreto estadual. Quer dizer, recentemente, o governo estadual, em São Paulo, baixou um decreto, e esse decreto, ele foi um decreto e aí nós temos um outro momento da situação brasileira, e aí voltando àquela questão da política do direito, vem uma crise fiscal como essa que nós estamos vivendo, quer dizer, impacta todas as instituições, todos os projetos existentes, etc. Há um desequilíbrio, e essa crise atual que nós estamos vivendo, ela impactou. Para vocês terem ideia, na área de ciência, tecnologia e inovação, no final de 2013 para cá, nós tivemos um decréscimo dos investimentos e mesmo em recursos para custeio na área de projetos estratégicos para o Brasil, que nós não vamos recuperar nem em 10 anos, nem em 15 anos, etc. Em todas as áreas, nós tivemos uma redução de investimentos muito forte em face da crise fiscal, mas isso obrigou a reação do governo do Estado de São Paulo, principalmente o governador Geraldo Alckmin, ele é muito cioso dessa parte do equilíbrio fiscal. Então, ele busca sempre trabalhar com essa margem de segurança. Talvez uma herança do governador Mário Covas, etc., que tinha essa preocupação também, e o próprio governo do Montoro, no estado de São Paulo. Então, ele baixa um decreto que fere a autonomia das organizações sociais de uma forma drástica. Entendeu? De uma forma drástica, inclusive, intervindo na questão da remuneração, estabelecendo, vamos dizer assim, se você fizer uma leitura, às vezes, de alguns desses dispositivos do decreto estadual, que regulamenta a atuação das organizações sociais no Estado de São Paulo, você vai verificar que, inclusive, há quase que um incentivo para que, cada vez mais, as organizações independam do Estado, quer dizer, que essa tarefa na área da saúde, na área da cultura, ela, vamos dizer assim, passa a ser assumida cada vez mais pela iniciativa privada, pela sociedade como um todo. Não é, quer dizer, nós vimos que o nosso projeto de sociedade está consubstanciado na Constituição e o Estado tem um papel importantíssimo na promoção desses direitos à saúde, à educação, à cultura, etc. Então, me parece que esse decreto ele não resiste a uma vamos dizer assim, uma impugnação do ponto de vista da sua constitucionalidade, fere a autonomia das OS,
muito grande. Então, daí a importância de uma certa reação organizada dessa sociedade, das organizações sociais, no sentido também de confrontar um pouco, confrontar no bom sentido. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui num antagonismo, eu estou aqui numa posição crítica. Quer dizer, nós vamos dialogar para que haja um aperfeiçoamento desse modelo, não necessariamente concordando com tudo que está aí. Quer dizer, reconhecemos os esforços para redução orçamentária, os cortes, etc., mas esse modelo precisa, no futuro, e aí já vem uma colocação, se precaver, entendeu, diante dessas, vamos dizer assim, dessas mudanças que podem desequilibrar a relação entre os parceiros, que deve, e a concepção do modelo é essa, uma relação de igualdade, uma relação de diálogo, e não uma relação de imposição, uma relação de, vamos dizer assim, que você praticamente, unilateralmente, você estabelece as regras. O decreto federal, que nos surpreendeu, foi até, eu imaginava que nós teríamos uma discussão maior sobre ele, também nos surpreendeu. E há quase uma semana ele foi publicado, o decreto 9.190. Ele cria uma figura. Por que eu estou falando? Puxa vida, mas é um decreto federal, não interessa a maioria das entidades aqui, que são entidades que têm um contrato de gestão com o Estado e com os municípios, e não necessariamente no âmbito da União, etc. Mas vamos dizer assim, a observação é que esse tipo de ação normativa ela influencia outros legisladores, certo? Ela influencia outros legisladores, e aí, principalmente, partindo da União. Quer dizer, então, de repente, você pode ter novidades vamos dizer, nesse processo legislativo em inúmeros municípios. Mais concretamente, eu vou examinar aqui, e me preocupa mais, a questão da realização de um único contrato de gestão. E essa bandeira foi defendida pela área de ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, é uma bandeira que eu combati, quer dizer, eu acho que é um equívoco essa questão de concentrar tudo num único contrato de gestão, ou seja, é muito uma peculiaridade. O que, vamos dizer assim, o pano de fundo dessa minha fala é no sentido de que nós temos uma realidade social muito complexa e muito diferenciada. E nós temos também, nos órgãos, a Federação Brasileira funciona muito mal. Nós vamos ver, quer dizer, e o Congresso tem uma pauta ampla de reformas, quer dizer, que há um processo aí muito centralizador, que nós vemos já desde o período ditatorial, por mais que a Constituição de 88 tenha tentado minimizar isso, esse chamado federalismo cooperativo, ele tem muito, vamos dizer assim, a parte prática dele, a arrecadação, os recursos estão na mão da União. Então, são muito difíceis, há uma dificuldade muito grande para você mudar essa realidade. Mas, então, esse contrato, quer dizer, e aí essa parte de um contrato de gestão só busca fortalecer essas entidades ligadas vamos dizer, à área federal. Entidades, vamos dizer assim, que têm uma perspectiva, um projeto de longo prazo, como, por exemplo, a Rede Nacional de Pesquisa. É uma rede pública de banda larga, de uma tecnologia avançadíssima, que liga todas as universidades no Brasil, todos os centros de pesquisa, e liga ao mundo também. É algo assim de uma importância estratégica muito grande. Então, essa rede nacional de pesquisa, a RNP, é um projeto de longo prazo. Então, vamos dizer assim, atividades... e esse contrato é um contrato muito bem feito, o contrato de gestão da rede. Então, é um contrato que qualquer interferência, qualquer competitividade, vamos dizer assim, poderia prejudicar o ambiente desenvolvido pela própria parceria com a rede
pública de pesquisa, a Rede Nacional de Pesquisa. Então, a mesma coisa com o CNPEM, que é esse laboratório de luz síncroton de Campinas. Quer dizer, é um projeto tão estratégico para o Brasil. Eles estão construindo agora um segundo laboratório lá, o Sirius, que vai ser um dos mais importantes do mundo, no sentido de você fazer uma análise de materiais. Vamos dizer assim, é um insumo, é um laboratório essencial para o desenvolvimento tecnológico das nossas empresas, das nossas indústrias. Então, são projetos de longo prazo. Então, há uma preocupação dessas entidades em amarrar esses projetos e não deixar que outros campos surjam, etc., e prejudiquem o desenvolvimento. Então, daí motivou essa normativa do governo federal de um contrato de gestão só na sua área por objeto. Certo? O decreto federal também traz algumas boas notícias. A notícia, por exemplo, da possibilidade de prorrogação sem limite de prazo. Certo? Então, na área federal, não tem nenhum limite, que nós vamos ver na proposta de lei, de que hoje à tarde o senador Serra deverá tecer considerações sobre ela. Tem um prazo de 20 anos. Eu acho o decreto federal mais feliz, no sentido de quando ele não estabelece. Depende de qual a atividade, entendeu? Tem atividade que pode ser de 10, de 15, de 20, entendeu? Ou atividade, às vezes, até mesmo permanente. Por que não você ter uma continuidade na área de pesquisa, por exemplo, científica, em qualquer desenvolvimento de um projeto, de um satélite internacional, um satélite que busca monitoramento de alguns aspectos do meio ambiente, etc. São projetos assim de décadas. Então, é feliz a solução do decreto. E aqui, o decreto também trata de uma questão que é nodal, uma questão importantíssima na área da parceria público-privada, que é a questão da vinculação orçamentária. Quer dizer, para mudanças, para estabelecimento, uma consulta antes do envio da lei orçamentária. Essa questão do orçamento está na raiz vamos dizer assim, de algumas dificuldades de cumprimento das obrigações por parte do poder público em relação às OS, que não libera recursos, etc. Então, vamos dizer, ter regras mais claras e precisas na questão orçamentária, eu acho de fundamental importância para a gente ter um ambiente jurídico mais seguro. Muito bem. O Fernando falou aqui também da lei que cria o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É uma lei recente, ela, muito embora ela seja de 13.019, ela entrou em vigor de 2014, ela entrou em vigor para os municípios somente esse ano. Ela é uma lei que cuida das organizações da sociedade civil como um todo. E essa lei diz que ela simplesmente considera a integralidade da lei das OS, ou seja, ela não mexe na lei das OS. A lei das OS permanece íntegra no seu regramento em função do sistema jurídico brasileiro. Mas essa lei, seguramente, e hoje, pela manhã, a gente já teve um exemplo aqui muito claro de que essa lei vai ser considerada. Entendeu? Vocês viram que o representante aqui do Tribunal de Contas da União, ele não só falou algumas questões que eu não entendi, acho que muito bem, comparou, trouxe aqui uma percepção de que as organizações sociais são mais ligadas à terceirização. Eu não sei se ele não foi muito claro, ou talvez a minha percepção é que houve alguns equívocos em termos conceituais aí por parte dele. Mas ele mesmo citou essa lei como algo a ser observado por parte das organizações sociais. Por que ele fez isso? Essa lei é uma lei que trata desse mundo muito complexo de 400 mil entidades no Brasil. Essa lei vai ser uma lei assim, extremamente forte também no mundo jurídico. E ela tem questões muito interessantes, ela tem novidades muito interessantes que podem ser aproveitadas para a OS. Quando se falou hoje de manhã na questão da regionalização, aqui, etc., eu me lembrei rapidamente do permissivo, que diz, não só permissivo, mas quase que um incentivo para as organizações da sociedade civil trabalharem em rede. Entendeu? Eu acho muito difícil
A gente hoje, com as novas tecnologias, que foi salientado aqui pelo Fernando, a gente escapar, entendeu, de um trabalho, parcerias não só com o poder público, mas parcerias entre as entidades também, do ponto de vista regional. Quer dizer, parcerias, vamos dizer assim, eu acho que algumas, inclusive, já existem, como na área da questão da imagem, diagnóstico por imagem, na área de serviços ambulatoriais. Por que não você incentivar esse tipo de trabalho em rede e trazer a experiência de alguns, científica, inclusive, de algumas áreas da saúde, socializar isso em função da publicização desse serviço, aí, do atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. Essa lei, vamos dizer assim, ao contrário do decreto estadual, ela não cuida, ela diz, olha, o Estado, ao promover essas atividades em parceria, atividades mais pontuais, não são atividades de longo prazo, como é o caso das OS, essa lei dispensa a contrapartida. Essa lei cria e incentiva, assim, o fundo de reserva. O fundo de reserva é algo assim estratégico. Eu acho que o IBROS aqui, eu acho que tem algumas questões, como foi levantada aqui a questão do término do contrato de trabalho e do contrato de gestão e as obrigações que permanecem, quer dizer, o fundo de reserva, eu acho que é um instrumento a ser trabalhado e a ser melhor equacionado, inclusive em termos legislativos. Cria, inclusive, um incentivo muito grande para essas organizações, no sentido de também possibilitar a doação de até 2% da receita bruta das empresas pelo lucro real, que é o trabalho com lucro real. Vamos dizer assim, há um verdadeiro um conjunto de preceitos falando que o controle por parte do poder público, os órgãos de controladores, tribunais de contas, Ministério Público, etc., tem que ser um controle por resultados. E, finalmente, essa própria lei me chama a atenção também a questão da flexibilização dos itens de despesa. Quer dizer, o contrato de gestão, quando ele, vamos dizer assim, ele absorve o plano de trabalho, etc., ele se torna rígido. E a interpretação que tem sido dada é que as despesas não podem ser realocadas, há uma dificuldade muito grande, e isso tem sido transmitido por parte das OS, etc. Essa lei flexibiliza essa possibilidade. Bom, os desafios atuais, caminhando, então, para o encerramento da minha participação. Essa primeira observação, produção do conhecimento, vem ao encontro do trabalho desenvolvido pelo IBROS. Quer dizer, vamos dizer, a atuação conjunta das organizações sociais, no caso, um exemplo é o IBROS, na produção do conhecimento e na articulação, e mesmo nessa modelagem de credenciamento, de acreditação que está sendo trabalhada, quer dizer, vem nessa linha da necessidade das organizações sociais cuidarem desse item da produção do conhecimento fortemente. Parceria com as universidades. Eu acho que as organizações sociais têm muito a lucrar uma parceria com as universidades. Eu vejo, na minha área de atuação, na área jurídica, hoje está sendo feito um trabalho primoroso por parte da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Há um trabalho, por exemplo, em parceria da GV com o GIF, que é um grupo das grandes fundações do Brasil, financiado esse projeto pela Comunidade Europeia, um projeto de monitoramento da regulamentação dessa lei 13.019, quer dizer, a lei das organizações civis. Veja só que projeto interessante. Você vai mapear todos os regramentos, os decretos, as portarias, tudo, se todos esses dispositivos estão em consonância com a lei das OS, estão em consonância com os princípios que regem a atuação das OS, como foi lembrado hoje de manhã pelo Floriano, com os princípios a partir dessa decisão da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há hoje um movimento muito forte, eu acho que tem outras universidades, a produção acadêmica de teses, etc., eu acho que tem que ser incentivada para justamente você ter um trabalho mais qualitativo,
no sentido de como é que é a questão da qualidade na prestação de serviço pelas OS. Esse trabalho a gente tem na área da educação, por exemplo, que eu milito aí em prol da questão das creches na cidade de São Paulo. Quer dizer, hoje tem trabalhos acadêmicos assim espetaculares e são usados por essas organizações da sociedade civil e pela própria administração pública para aperfeiçoar, para melhorar a qualidade dos serviços nessa área. Essa socialização das informações, que já foi tratada aqui, da importância disso pela manhã. Então, a produção do conhecimento é esse desafio que eu acho que exige assim, da nossa comunidade uma dedicação. Outra questão é a chamada da sustentabilidade. E aí, no que diz respeito ao financiamento público, nós temos algumas questões terríveis. E foi lembrado aqui o Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, é muito grave a situação lá. E as OS na área de saúde lá são atingidas de uma forma assim, perversa. Talvez seja uma adjetivação até muito leve, entendeu? Mas é perversa, entendeu? O que está acontecendo lá. Então, nós temos atraso no pagamento, trazendo uma responsabilização pessoal dos dirigentes muito séria. Quer dizer, essa questão eu acho que tem que ser tratado institucionalmente pelas OS como um todo, certo? É uma responsabilização, e o Fernando lembrou aqui, nós temos que entrar com mandado de segurança. Eu entro com mandado de segurança, o desembargador do Rio de Janeiro que vai despachar. Se ele libera o recurso para as OS, ele não tem recurso para receber o seu salário. Como é que fica? Então, a situação do Rio é uma situação dificílima. Então, a justiça no Rio de Janeiro hoje está enfrentando dificuldades muito grandes de se efetivar. Então, e os dirigentes das organizações sociais, entendeu? Hoje há uma pletora legislativa aí nessa área de responsabilização, certo? Vamos dizer, que equipara a lei de combate à corrupção, equipara os dirigentes de organizações, você entendeu? A qualquer agente público ou agente empresarial que tenha uma contratação. Então, é algo assim que eu acho que merece uma atenção muito especial. Nessa linha, a estruturação de garantias de pagamento ao fundo de reserva, a questão do controle dos resultados é outro tema também, e nessa questão dos dirigentes, uma proteção patrimonial. Eu acho que tem que ser cuidado nisso, como as sociedades de economia mista pelo Brasil, as empresas controladas pelo Estado, todas elas têm um programa seguros para a proteção dos dirigentes. Eu acho que é algo a ser pensado também nessa produção do conteúdo aqui. No que diz respeito ao financiamento privado, mas também esse financiamento privado diz respeito às organizações sociais na área de saúde, que são todas ou fundações ou associações. Então, hoje há um movimento muito forte aqui em São Paulo na constituição dos endowments. Quer dizer, o Brasil deu um salto em termos do capitalismo internacional. Quer dizer, nós passamos a ter não mais os milionários, mas os bilionários. Quer dizer, nós tivemos um deslocamento da riqueza aí, muito grande. Então, o número de fundações que começa, o número de, vamos dizer assim, de cidadãos muito ricos que estão aportando recursos no endowment de organizações da sociedade civil é muito grande. É um ponto a ser trabalhado também. Negócios sociais também é uma área que as OS podem naturalmente trabalhar alguns negócios sociais conexos à sua área de atuação. Tudo isso no capítulo de sustentabilidade. Doações desvinculadas de projeto, também uma luta que vem sendo travada no ambiente das organizações da sociedade civil. Já falei do incentivo às doações privadas e receitas acessórias. Quer dizer, de repente, dá para fazer, na constituição dessas reservas, desses fundos, etc., entendeu? Algumas, vamos dizer assim, alguns instrumentos em que possa captar recursos que dê uma melhor previsibilidade para a ação das organizações da sociedade civil. Finalmente, tem dois aspectos ainda, encerrando. A burocratização, que foi falado aqui, quer dizer, nós temos essa diversidade de interlocutores
E nós vimos que há ainda, apesar de todo esse avanço, ainda uma confusão muito forte em termos conceituais do que é o modelo de OS, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e as suas responsabilidades. Então, é algo a ser tratado aí. Eu acho que tem que ter uma conversa, um diálogo permanente com os órgãos de controle. A Faculdade de Direito da Getúlio Vargas também iniciou um diálogo permanente assim com os órgãos de controle, um diálogo que está sendo muito frutífero. Essa é uma ideia também para a gente, para essa comunidade das organizações sociais desenvolverem. Essa, enfim, é a imprevisibilidade da relação com os órgãos de controle. E um tema extremamente atual, hoje, eu brinco que eu estou concluindo agora, mas eu brinco que eu já participei de vários grupos, vocês devem ter participado no Brasil. Uma das formas da gente se manifestar é o seguinte: vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer um manifesto, não é possível conviver com essa situação tão imprevista, com esse futuro, então vamos fazer o manifesto. Mas você fazer um manifesto, hoje as posições no Brasil estão muito radicalizadas, o diálogo é muito difícil, está muito difícil. E eu, então, um desses manifestos, tinha um conjunto de pessoas que diz: olha, se o manifesto contemplar o tema da corrupção, eu não assino. Então, veja só, não dá para ignorar hoje em qualquer manifestação, em qualquer simpósio, em qualquer discussão num coletivo, a questão da corrupção e como é que a gente pode se precaver em relação a isso. Então, os programas internos, já foi falado aqui, e o projeto de acreditação dialoga muito com essa preocupação de integridade dentro das organizações. Então, programas internos de combate aos desvios, apoio mútuo entre as organizações, identificando as melhores práticas, isso também foi falado, e transparência e controle em relação às possibilidades da sociedade também ter um olhar sobre as OS. Eu acho que isso fortalece e legitima as organizações sociais e a gente, vamos dizer assim, o desenvolvimento dessa questão do compliance ajuda essa compliance, a conformidade com as normas estabelecidas, ou de governança, ou de trabalho dentro da organização. Quer dizer, isso só credencia a organização social a ser melhor reconhecida, e eu acredito que fortalece o modelo. Eu acho que, do meu ponto de vista, é o que eu tinha e o que eu podia falar como colaboração nesse simpósio tão importante. Muito obrigado a todos vocês.